Olá pessoal, meu nome é Navelogic e chegou uma atividade. Bom, vamos lá. A faculdade Java deseja digitalizar o registro de alunos e professores. Para essa atividade, resolva os problemas em Java de forma objetiva. Boa sorte. Instruções. Todas as questões devem ser implementadas em Java. Entregue um único arquivo por questão. Use seus próprios dados ao criar objetos, nome, matrícula e curso, ok? Documente o código com comentários explicando o que cada parte faz. Teste tudo no método main antes de entregar e entregue com o código funcionando e organizado. Bom, isso aqui, obviamente, é uma atividade da minha faculdade, a Unicesumar, que eu mascarei desse tipo de forma aqui para a gente poder trazer um pouco mais pro ambiente de realidade, pro mundo profissional, por assim dizer. Então, a gente tem aqui uma série de questões e a gente precisa resolver cada uma de forma procedural, obviamente, com as seguintes instruções. Então, bom, a primeira questão é classe e objeto. Bom, crie a classe aluno com os atributos nome e matrícula. No main, crie um objeto com seus dados e exiba nome e matrícula. Bom, bem fácil, né? Então, vamos lá abrir o IntelliJ para resolver esse problema aí. Vamos dar uma esperada para ele abrir aqui. Eu estou usando o IntelliJ Community, tá? Então, caso você queira alguma referência, ele está aqui aberto já, eu já tenho um projeto aqui. Só que vamos criar um novo projeto, né? Então, para esse novo projeto, eu vou dar o nome de Faculdade Java. Vai ser salvo nos documentos. Vou querer criar um Git com isso. E vou usar o Build System do próprio IntelliJ. Ele está perguntando aqui se eu quero colocar um código de exemplo e eu vou permitir que ele faça isso também. Ok, vamos esperar ele criar. Criando aqui. E ok, temos aqui já um código criado e ele já abriu para a gente nesse main aqui que o próprio IntelliJ gerou. Por via das dúvidas, vamos rodar esse código main que o IntelliJ gerou para a gente ver o que tem nele, né? Então eu apertei aqui para run file, né? Ele vai rodar o seguinte arquivo, né, que está aberto aqui. Bom, ele colocou aqui, ele imprimiu um texto hello and welcome e aqui fez uma interação, né, e uma iteração pequena aqui, é de até 5, né, como vocês podem ver ele tem um for aqui, ele tem essa bolinha de debug aqui, mas como a gente não executou o código no modo de debug, ele rodou tudo de uma vez só. Bom, como a atividade pede para a gente entregar isso num único arquivo, obviamente a gente não pode criar outros arquivos senão o main. Então, para a gente conseguir se organizar internamente, nós vamos separar as atividades, as questões, em pacotes. Então, como vocês podem ver, nós temos 5 questões aqui. E elas vão escalando de dificuldade em relação ao conhecimento que você tem em programação orientada a objetos. Então, dessa forma aqui, nós vamos criar 5 pacotes, cada um para representar uma questão e, ao invés de a gente sempre criar do zero um main, a gente vai copiar um anterior e colar nesse novo pacote. Então, vamos começar aqui com a questão 1. Então, vamos vir aqui, eu apertei com o botão direito aqui, e vamos aqui em New Package. Quero criar um pacote novo, ou seja, um pacote para questão 1. Ou seja, um novo pacote foi criado. Então eu quero esse main aqui, do jeito que ele está aqui dentro. Então vou vir aqui, vou copiar e agora eu vou colar. Ele vai perguntar se é isso que eu quero, se eu quero alterar o nome por acaso e o pacote de destino. Eu quero manter nesse aqui e ele vai abrir automaticamente. Aqui ele está me perguntando se eu quero adicionar isso ao Git. Eu vou querer sim adicionar isso ao Git, porque depois eu vou subir no meu GitHub para ficar fácil a consulta caso você queira. Então eu vou fechar o terminal aqui momentaneamente. E note que agora ele criou 2 mains, né? Um main, uma classe main, está dentro do pacote questão 1 e outro está na raiz do programa, está aqui no source. Então vamos dar uma olhada nesse main, nessa classe main que está dentro do pacote 1. Vamos remover essa implementação aqui e vamos colocar algo para exibir novo, né? Então um salt novo. Vamos colocar aqui teste pacote. Vamos saber se o próprio IntelliJ já está sabendo identificar que eu quero executar exatamente
esse main aqui, não esse que está no source. Vamos rodar aqui e ver o que vai retornar para a gente no terminal. Então aqui vocês podem ver que teste pacote foi feito com sucesso, né? Ele rodou esse código aqui com sucesso. Então, essa dúvida tirada, isso nos tira uma dor de cabeça futura, porque agora a gente pode criar diversos pacotes para todas as questões. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, como a questão 1 pede, cria a classe aluno com os atributos nome e matrícula. Bom, então vamos criar aqui a classe do aluno. Nós estamos aqui na classe do main ó, só que eu não quero que a classe aluno fique aqui dentro do main. Vamos criar aqui fora, class aluno. Pronto, criamos uma classe dentro desse arquivo, ó. Como vocês podem ver agora, esse arquivo main.java tem a classe aluno e tem a classe main. Ok. Dentro da classe aluno, eu quero uma string, ou seja, eu estou tipando o tipo de dado desse atributo, nome, e também quero um string matrícula. Ok, mas agora você pode me perguntar, por que matrícula é um string se a matrícula que normalmente as faculdades colocam na gente são números? Bom, isso é uma convenção que eu gosto de seguir, eu não vou citar nenhum termo de convenção complicado, mas o que eu vou te falar é bastante por alto. Se você quiser, você pode pesquisar posteriormente. É o seguinte, nós não vamos fazer nenhum tipo de soma, nenhuma operação aritmética aqui. Então, como nós não vamos fazer nenhuma operação aritmética dentro do valor de matrícula, ele vai ser uma string. Se eu precisasse fazer uma soma, fazer uma subtração, fazer uma multiplicação, uma divisão, obviamente, eu criaria esse tipo de dado de acordo com o valor que a matrícula fosse. Se fosse um inteiro, se fosse um double, se fosse um inteiro ou um double, acho que a gente pode deixar por aí. Só que eu não quero isso na matrícula, porque eu não vou fazer cálculos, ok? Então é isso que você precisa saber por enquanto. Claro, se você quiser pesquisar mais, você vai entender o porquê disso, mas por enquanto vamos deixar assim. Ok. Nós temos a classe aluno aqui, só que eu preciso mudar esses atributos aqui dentro do main, do public static void main da classe main. Ok. Então vamos lá, para fazer isso a gente vai precisar instanciar a classe. Então para instanciar a classe, nós vamos falar aqui, né? Eu quero aluno, ou seja, essa variável aqui que vai ser novo aluno, ou seja, por que tem aluno aqui? É o tipo dessa variável aqui é aluno. Aluno, por contrato, tem nome e matrícula. Aluno vai ser uma aluno. Ok. Nós instanciamos uma nova classe aluno aqui. Poderia fazer de outra forma? Poderia, mas por enquanto, para deixar bem básico, vamos fazer assim. E novo aluno tem dois tipos de dados, né? Como vocês podem ver, a IDE ela ajuda muito, ela tem algumas funções aqui, só que nós não vamos entrar nesse mérito. Nós vamos entrar no mérito das duas funções, dos dois atributos, que a gente criou, que é nome e matrícula. A IDE também já tipifica aqui, ó, que são strings. Então, novo aluno vai receber um nome, que vai ser João. Ok. E novo aluno o novo aluno matrícula vai receber 0001. Ok. E agora, para a gente também utilizar uma função do IntelliJ, a gente pode debugar esse código. Eu coloquei uma marcação aqui para ele parar a execução quando chegar aqui, e eu vou apertar aqui para debugar agora. Então vamos entrar na camada de debugação, né, na visualização de debugação aqui do IntelliJ, e notem que aqui nós temos o novo aluno, no threads e variables, nós temos aqui o novo aluno. Esse aluno @828, se eu não me engano, é o endereço disso na memória. Não vamos entrar nesse mérito ainda. Então você pode ver aqui que o novo aluno da classe aluno tem o nome,
João, e uma matrícula que não recebeu nenhum valor ainda, então está nulo. Por que não recebeu nenhum valor ainda? Porque se paramos aqui, né? Bom, isso é porque que quando ele chegou nessa linha, ele parou a execução, ele não executou ainda essa linha, especificamente, né? Então vocês podem ver aqui que a gente também tem aqui o endereço disso na memória, isso também não vem ao caso. Só que se eu quiser, se eu quiser pular um próximo passo, né, aqui ó, step over, ele vai vir para essa linha daqui. E vocês podem ver que agora a matrícula foi definida porque ele leu agora que ele saiu dessa linha, ele leu ela e incluiu essa informação 001 no valor aqui, matrícula. Ok? Então a gente pode ver que estamos conseguindo incluir os valores de nome e matrícula num objeto aluno, porque por sua vez instancia a classe aluno. Então beleza, a gente vai minimizar isso aqui, vai fechar e vai tirar esse breakpoint aqui e vai voltar aqui no pedido da atividade e vai para a próxima parte. No main, crie um objeto com seus dados, a gente fez isso. Meu nome não é João, nem a minha matrícula é 001, mas tudo bem. E exiba. A gente precisa exibir dessa maneira aqui, ó, o nome que a gente passou para o novo aluno e a matrícula. Então, para isso, a gente pode criar, para ser bem simples, a gente pode criar dois salt aqui, né? System.out.println e aqui vai ser nome mais novo aluno ponto nome. Por que a gente pode fazer isso? Lembra quando a gente teve aquela visualização da depuração que a gente estava fazendo? Quando ele chegou aqui, ou seja, ele já tinha lido essa linha e essa aqui. Ou seja, se a gente fazer aqui novo aluno.nome, ele vai chegar aqui e vai exibir o nome que já estava definido aqui antes. Óbvio que se eu chegar aqui e fazer novo aluno.nome recebe Daniel, como essa linha aqui vai ser lida antes da gente exibir o nome, ela vai substituir o valor que a gente colocou anteriormente, ok? Isso, uma das questões é bem interessante da gente ver depois, mas calma, que é só depois. Então aqui a gente já tem o nome, e agora, salt, system.out.println, vou colocar aqui, eu vou colocar vou colocar nome, copiar daqui logo, pode já ficar mais rápido, né? Matrícula, porque a gente não vai, como eu falei, a gente vai copiar esse código e vai colocar em outros para fazer as devidas modificações. Novo aluno, ponto, matrícula. Então agora se a gente vir aqui e executar esse código, normalmente, vamos ver o que vai exibir, ó. Nome João, matrícula 001. Então aqui a gente pode considerar que essa questão aqui, ela foi resolvida. Óbvio que ainda falta os comentários, só que isso eu imagino que você possa colocar por conta própria, se você estiver fazendo e utilizando meu vídeo como uma ajuda, né? Você vai poder colocar os seus próprios comentários e sua própria linha de raciocínio. Então, vamos para a questão 2. Na questão 2, vamos precisar tratar do encapsulamento, ou seja, torne os atributos de aluno privado, crie métodos get e set, e no main altere, por exemplo, o nome com setter e exiba com getter. Ok, vamos fazer isso. Então vamos criar um novo pacote aqui, new package, questão 2, vamos copiar esse main aqui, copy, copiamos e ele veio tudo que a gente colocou, só que agora a gente precisa tornar os atributos de aluno privado, né? Então a gente tem que vir aqui e colocar private. Notem que assim que eu coloquei que aqui era privado, essas duas informações que estamos colocando aqui, elas ficaram inacessíveis, né? Elas estão retornando um erro, né? E por que esse erro acontece? É porque, como a gente alterou aqui o nível de visibilidade que esse atributo tem, essa classe aqui, ela não pode acessar
os atributos privados de outra classe. Em linhas rasas é isso. Então, para a gente resolver isso, até a atividade diz, né, que nós precisamos criar os getters e setters. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, para a gente criar os getters e setters aqui, nós vamos vir aqui, generate, getter e setter. Aqui temos essa vantagem da IDE, que a gente pode selecionar os campos que a gente quer criar, os getters e setters, apertar OK, e ele vai gerar aqui. Óbvio que, dependendo do que você está usando, você pode usar bibliotecas externas, você pode utilizar N maneiras de você acessar esses atributos, mas aqui eu vou usar a IDE, ou eu simplesmente poderia vir aqui e escrever também, não tem problema nenhum. Bom, então para a gente poder acessar agora, vocês notem que isso aqui é público, isso aqui também é público, isso aqui é público, isso aqui é público. Só que isso aqui são métodos, correto? São métodos que alteram os atributos que são privados, correto? Então, a gente quer alterar o nome do João, não é? Então, a gente vai ter que vir aqui e colocar o que altera o nome do João que seja público. Então, aqui, ó, a gente, nesse método aqui, o setNome, a gente vai receber uma string nome. Aqui poderia ser o nome que fosse. Aqui que eu quisesse colocar exatamente isso, ele vai funcionar. Ele vai funcionar. E eu não preciso passar essa informação ali. Porque isso aqui, o nome disso aqui não importa, né? Eu posso colocar N, se eu quiser. Opa. Eu posso colocar N, se eu quiser. Que também vai funcionar. Por que isso vai funcionar? Porque o nome da classe, o atributo que a gente estava colocando é this, ou seja, dessa classe, ponto nome, correto? E não desse método, que está vindo representado aqui pelo N. Então, para a gente alterar o nome do João, a gente vai colocar set. Aqui ele já até ajuda, setName. E aqui ele abriu aspas da gente colocar uma string, né? Que vai vir aqui agora. Vou recortar isso aqui. E vou colocar aqui dentro. Então agora nós estamos definindo aqui, ó, set, o nome o novo aluno vai ter um setNome João. Ok. Vamos fazer isso com a matrícula também, né? Cadê? Matrícula, set matrícula. Então a gente pode vir aqui, alterar aqui, como eu falei, isso é indiferente. Pode ser o nome que você quiser nisso aqui. Isso aqui é só o nome da variável que vai ser passada dentro do atributo, do método. Só que óbvio que você no futuro vai seguir uma convenção de como você vai nomear esses valores, mas por aqui nós vamos seguir no que a gente acha mais divertido. Então vocês podem ver agora que temos aqui o novo aluno. Por que isso aqui está? Let bookmark. O novo aluno, setNome, João. Novo aluno, setmatrícula 0001. Ok. Então, se a gente vir aqui e marcar isso aqui, ele, mesmo que aqui esteja dando errado, se a gente vir aqui para debugar, porque ele está com aquela marcação ali, ele vai chegar porque ele não compilou, né? Então, se a gente vir aqui e comentar essas duas linhas aqui, comentei, ó, a gente vai ver e colocar uma marcação aqui, né, um breakpoint aqui, a gente vai ver que o código vai chegar aqui e ambos, como aqui ele não chegou, ele não foi lido, né, mas a gente vai pular um passo aqui, vocês podem ver que o nome foi inserido como havia sido antes. Vocês podem ver, nome aqui do aluno está inserido. Vamos pular um passo aqui para ele também inserir a matrícula. A gente pulou um passo, ele veio para essa linha aqui novamente, a linha 12, que está fechando essa execução aqui, e aqui vocês podem ver que a matrícula também foi definida. Muito legal, né? Então, beleza. Vamos fechar isso aqui. Só que aqui está dando erro. Por que aqui está dando erro? Porque da mesma forma que a gente precisa de um método para a gente setar um nome, vou usar esse termo, setar, a gente também vai precisar de um método agora para pegar a informação. E para pegar a informação a gente vai usar o get. Get nome, get matrícula. Exatamente como está aqui.
E agora, se a gente executar o código como a gente executou anteriormente, ele vai funcionar da mesmíssima forma. Nome João, matrícula 001. Ok. Vamos agora para a próxima questão e já vamos criar um novo pacote. Vamos criar aqui o novo pacote. Vamos vir aqui, New Package. Opa, já ia colocar acento novamente. Questão 3. Ok. Vamos fechar essas outras execuções aqui. Vamos copiar. Opa, passei. Copiar. E copiar o main da questão 2 e colar na questão 3. Então, ele veio aqui com tudo que a gente estava fazendo antes. Ok. A questão 3, ela pede herança. Crie a classe pessoa com o atributo nome. Faça a classe aluno herdar de pessoa e adicione o atributo curso. E crie a classe professor com o atributo disciplina. No main, crie um objeto aluno com seus dados, um objeto professor com dados fictícios. Exiba todos os atributos de ambos. Isso aqui ficou meio estranho, né? Mas perdão aí, quando eu fui passar, eu fui copiando e não prestei atenção em como estava escrito. De qualquer maneira, vamos fazer dessa forma aqui. Nota que cria a classe professor, não está dizendo especificamente para a gente herdar de pessoa, só que eu vou entender que é para fazer dessa maneira. Então, professor, aqui no meu caso, também vai herdar de pessoa. Vamos lá. Vamos aqui, então, nós vamos criar uma nova classe. Classe pessoa. E pessoa vai ter um private string nome. Ok. Pessoa também vai ter dois métodos. Public string get nome. Que vai dar um return nome. Ok. E pessoa também vai ter outro, que vai ser um public, não vai retornar nada, então vai ser void vazio set nome. Que vai receber uma string n, ou melhor, nome da pessoa. E aí, this ponto nome, ou seja, o nome dessa classe vai receber o nome da pessoa que está sendo passado pelo método. Ok, temos uma classe pessoa aqui. A classe aluno não vai ter mais. Não vai ter mais o nome. Então vou remover isso aqui. Vou remover isso aqui. E notem que já está dando erro aqui no novo aluno.setName, setNome, desculpa, e aqui no novo aluno.getName. Porque agora aluno não tem mais nome. Removemos isso. Só que aluno agora vai herdar da classe pessoa. Então agora que aluno herdou da classe pessoa, a gente viu aqui um extend, você está estendendo tudo que tem, e agora vocês viram que parou de dar erro. Por que parou de dar erro? Porque como a classe pessoa tem um nome e aluno está estendendo a pessoa, ele não precisa mais implementar isso, já que a classe abstrata dele, vamos colocar aqui, não é uma classe abstrata, mas vamos colocar a classe pai tem o nome. Então nós não precisamos mais. Então se eu vir aqui e rodar como estávamos fazendo antes, mesmo resultado, nenhum problema aqui. Bom, agora vamos criar uma nova classe. Class professor extends pessoa. Ok. A classe professor, ela precisa ter um disciplina. Ok. Então vamos lá. Private. Opa, tava com um pequeno erro aqui. Tudo bem. Private string
disciplina. E aqui, para a gente não só se acostumar, vou passar o seguinte comando. Alt, tecla Alt do computador, Insert. Ele aparece essa tela aqui de Generate. Então a gente pode vir aqui e apertar os Getters e Setters. A gente vai escolher os atributos, no caso só tem um atributo, então vai ser para disciplina, obviamente. Então aqui nós temos um professor. Notem que foi bem de boa, nosso arquivo está crescendo, mas ainda assim está bem de boa conseguir acompanhar. Agora, no main crie um objeto aluno com seus dados, ok, já temos, e um objeto professor com dados fictícios. Então, vamos criar a instância dele aqui, professor, novo, mais fácil apertar Ctrl espaço, que ele já gera alguma coisa para mim. Né? Novo professor, new professor. Ok. Então agora aqui a gente já tem um novo aluno e agora a gente tem um novo professor ponto set name. Olha só, set name, ó, que tá vindo vai receber o nome da pessoa que tá vindo daqui. Vai ser qual o nome? Um nome bem legal. Eu não pensei em nada disso, então eu vou colocar Marcos. Ok. E agora o novo professor vai ser a matrícula. Opa, cria um aluno novamente. Ó. Novo professor vai ter um set disciplina. Vai ser POO. Ok. Agora vamos copiar isso aqui. Nome do professor e disciplina do professor. Cadê aqui? Um novo professor. Aqui. E get disciplina. Vamos executar agora? Vamos lá. Então vocês podem ver aqui, ó. Criamos um novo aluno, tá bem aqui em cima. Novo aluno, representado aqui. E também criamos um novo professor, que está representado aqui, ó. E bem aqui. Bom, mais uma questão resolvida, né? Bem de boa, bem tranquilo. Vamos para a próxima agora, a questão 4. A questão 4 pede sobre polimorfismo. Então, em pessoa, crie um método apresentar. Ok. Sobrescreva em aluno e professor com mensagens personalizadas. No main, chame apresentar para cada objeto, demonstrando polimorfismo. Então, vamos lá. Então, em pessoa aqui, nós vamos criar um novo método. Public string eu coloquei aqui porque ele vai retornar um texto, né? Apresentar, ok? Ele não vai receber nada, obviamente, e aqui vai ter um salt. É uma pessoa. Se eu fazer dessa maneira aqui, tá dando um erro aqui. Ah, desculpa. Vamos colocar um return aqui, eu acabei esquecendo. Não preciso do salt aqui, eu esqueci. É uma pessoa. Então, se agora que o aluno quanto um professor eles têm esse método, né? Porque eles estão estendendo de pessoa, eu posso vir aqui em cada um e colocar um salt e colocar aqui novo aluno
ponto apresentar. E também posso colocar aqui um salt, novo professor, apresentar. Só que para a gente conseguir separar melhor, né, eu também vou dar uns system.out.println aqui com isso aqui, para a gente conseguir visualizar a diferença de cada um agora, que a gente está adicionando mais informações. Então, vamos executar aqui para ver o que está acontecendo. Bom, a gente está definindo um novo aluno aqui, o João, da matrícula, só que como o João é uma pessoa e a gente tem aqui o apresentar só no pessoa, ele está pegando o método do pai, né? Da pessoa, da classe pessoa, assim como o professor. Só que a gente não quer isso. A gente quer que um aluno e um professor ele tenham apresentações diferentes. Então, vamos mudar aqui, sou uma pessoa, o método pai. E agora vamos criar aqui no aluno. E para a gente criar aqui no aluno, a gente vai usar uma anotação que se chama override. Ou seja, sobrescreva. Sobrescreva, o que a gente vai sobrescrever? Uma função string apresentar. Eu acredito que a gente não precisava passar tudo, né? Eu acredito que a gente não precisava passar o public string. Vamos testar aqui sem o public string e só passar o apresentar. Ah, não, precisava sim, aí dá erro. Ok. Então, nós estamos sobrescrevendo agora um método que tem no pessoa. Então, o apresentar, ele está definido aqui, só que estamos sobrescrevendo ele aqui no aluno. Não mexi em nada na apresentação aqui. Vamos ver o que acontece. Rodando aqui. Então, vocês podem ver que agora o novo aluno.apresentar ele está exibindo sou um aluno, enquanto do professor sou uma pessoa. Isso porque o do professor está pegando direto do pai aqui, o apresentar do pessoa, enquanto o aluno ele sobrescreveu esse método e colocou o sou um aluno nele. Olha aqui que coisa interessante. Então a gente também agora precisa fazer isso com o professor. Então vamos pegar esse código aqui, copiar aqui e sou um professor. Ok, vamos executar para ver o que vai acontecer. E aqui, ó, nome o do aluno, né? Sou um aluno. E agora aqui, sou um professor. Olha que coisa interessante. Bom, questão 3 finalizada, né? Mais uma questão finalizada. Vamos a questão 3? Espera. Opa, acabei me confundindo. Essa, na verdade, era para ser a questão 4. Bom, vou ter que refazer isso aqui, mas tudo bem, acontece. Vamos pular a questão 4, já que a gente já resolveu aqui, e vamos direto para a questão 5, né? Acabei me confundindo aqui e fazendo as modificações dentro do main do questão 3. Talvez não tenha sido tão organizado assim essa maneira de pacotes, mas foi o que eu pensei. Então vamos lá. Questão 5. Na questão 5, pede interface. Crie a interface avaliado com o método avaliar desempenho. Faça aluno implementar a interface, retornando algo como aluno, seu nome, obteve ótimo desempenho. No main, invoque esse método para o seu objeto aluno. Ok. Então vamos copiar aqui nosso main. Então nós vamos copiar e vamos passar para o pacote da questão 5. Então agora estamos aqui. Ué. Ele não copiou. Olha só que interessante. A IDE, ela permite que você separe exatamente o que você vai querer copiar, né? Então, por exemplo, se no final você quiser separar isso aqui em diversos arquivos, sem deixar tudo em um arquivo só, que no caso seria esse main aqui, você também pode fazer isso.
Eu acabei de descobrir. Então vamos deletar isso aqui que a gente copiou, só o trecho da classe main, que eu não quero, eu quero tudo, obviamente. Então vamos deletar. Safe delete, não vai reclamar. Vamos copiar aqui novamente, agora com tudo aqui dentro, e vamos colar dentro do pacote questão 5. Agora sim, ele copiou tudo que a gente precisa. Voltando aqui na questão 5, ele pede para a gente criar uma interface. Vamos criar aqui. Interface. Avaliado. E na interface avaliado, ele pede para criar um método avaliar desempenho. Então vamos criar aqui o avaliar desempenho, né? Eu vou copiar só o texto. Avaliar desempenho. Avaliar desempenho. Mas só que, beleza, a gente já criou métodos antes, né? Então você há de concordar que, como é um método, a gente pode vir aqui e colocar um public. Não vou apertar tab para ele não tirar o avaliar desempenho. Public string avaliar desempenho, correto? E aqui abriu coisa. Bom, não. Dessa forma está errado. A gente não precisa disso. Nesse caso aqui, como é uma interface, a gente só precisa de um contrato. A gente só precisa dizer o que... só precisa definir o avaliar desempenho. Então, como aqui a gente pede aluno implementar a interface, ou seja, o aluno, como ele vai implementar essa interface aqui, ele vai assumir que vai ter um método avaliar desempenho e que aí sim será implementado, ou seja, ele vai assumir um contrato, ou seja, a interface, e vai definir a implementação desse contrato. Vamos colocar dessa forma. Então, cadê o aluno aqui? Então, o aluno agora extend pessoa e implements interface. Opa, interface não, avaliado. Então agora ele está dando um erro aqui. Por que ele está dando um erro? A classe aluno precisa ser declarada como abstrata, o que não é o caso, ou implementar o método avaliar desempenho que está disponível em avaliado. Eu posso simplesmente implementar métodos, ele vai dizer, a ideia vai dizer aqui qual método a gente precisa, que vai ser esse aqui. Então a gente vai fazer a mesma coisa do override aqui, né? A gente vai sobrescrever o avaliar desempenho que está sendo declarado aqui. Então, no avaliar desempenho, a gente quer o seguinte, a gente quer retornando aluno, seu nome, obteve um ótimo desempenho, ok? Então, vamos colocar aqui, aluno, uma concatenação, aí vai ser this.getNome obteve um ótimo desempenho. Calma aí, algum espaço aqui, ó. Ok, então agora o aluno ele implementou eita, me perdi o nome, né? Esse método aqui. E agora a gente precisa definir aqui em cima, né? Então, novo aluno apresentar. E agora, vamos dar mais um salto aqui. E novo aluno. Opa. Novo aluno. Ponto. Avaliar desempenho. Vamos rodar para ver o que vai acontecer? Olha só. A gente definiu o nome dele, João. Definiu uma matrícula. Ele falou, ele se apresentou, ele é um aluno, e aí, aluno João obteve um ótimo desempenho, conforme aqui está sendo sobrescrito, né, o contrato. Bom, vamos ver aqui. Essa é a última questão. Eu cometi o erro aqui de não fazer todos os pacotes certinhos, né, mas fizemos todas as questões, não foi algo muito, muito complexo. Foi algo que a gente pôde fazer conversando bem de boa. Mas muito desses conceitos aqui, você vai usar em diversos projetos, em diversos tipos de ambiente profissional. E, bom, não tenho mais muito o que falar. O desafio foi resolvido, a gente fez tudo numa classe. Eu não comentei em código, mas só que você pode documentar isso com comentários ou você pode criar aqui o Javadoc. Javadoc. Example.
Java Doc Example. Aqui, ó. Você pode usar esse tipo de comentário, você pode usar isso aqui, essa multilinha de comentário, ou você pode usar o Javadoc, que eu recomendo. O Javadoc, você vem por aqui, por exemplo, na classe aluno, aqui. E agora aqui, ó, classe que representa um aluno no sistema. E aí, quando você for vir aqui em cima na implementação, você vai colocar em cima do coisa da classe, né? Você pode ver que tem aqui, ó, classe que representa um aluno no sistema. O Javadoc é bem interessante caso você queira esses comentários mais elaborados, né, mais bem detalhados e integrados pela própria linguagem de programação. Então, eu recomendo bastante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que, apesar das gafes que eu possa ter cometido, que eu consegui te passar algum conhecimento, e espero que você consiga entender para você conseguir entregar também a sua atividade. É isso, um abraço e até a próxima.